Olaninos, olaninas, professor Jander. Bom, continuando no conteúdo de eletrólise, agora a gente vai ver a parte de eletrólise aquosa. A primeira parte a gente vê a eletrólise ígnea, onde o sistema ocorre em meio fundido, né? Passagem do sólido para o líquido. E aqui esse sistema vai ocorrer no meio aquoso. Bom, ou seja, você vai pegar o seu composto e jogar ele em água, ele vai dissociar e aí, ou ionizar no caso, né? Se for um composto molecular. E aí você tem a sua eletrólise, tá bom? Então a ígnea é meio fundido, a aquosa é em meio aquoso, tem água. Relembrando que os conceitos básicos continuam. Cátodo é o polo negativo, é o contrário da pilha, que seria o polo positivo, mas continua ocorrendo a redução, assim como a pilha. Anodo é o polo positivo, é o contrário da pilha, que seria o polo negativo, mas continua ocorrendo a oxidação, assim como em pilha, tá bom? Nessa eletrólise aqui tem que ter eletrodos inertes, ou seja, eles não podem reagir, tá bom? Porque eu vou jogar o composto lá, e aí o composto que tem que reagir, tá bom? Então se fossem eletrodos ativos, né, eles reagiriam antes do composto. Existe a eletrólise aquosa com eletrodos ativos, tá bom? Só que a gente está focando em eletrodos inertes, beleza? Temos que considerar aqui a reação de autoionização da água, coisa que a gente não considerava lá na eletrólise ígnea, porque a gente não mexia com água, né? Não era meio aquoso. Então nesse caso a gente tem que lembrar que H2O, né? Ele sofre a autoionização e libera H+, e OH-. Cátion H+, ânion OH-, né? Beleza? Então considera aqui essa reação de autoionização da água. Você sempre vai usar ela nas reações, bom? Sempre vai usar ela, beleza? E aí eu tenho a fila das tensões eletrolíticas, que é essa daqui, ó. Olha só. Essa é a fila das tensões eletrolíticas. Você vai precisar dessa tabela, né, que a gente chama de fila das tensões eletrolíticas. Você vai precisar dela para você fazer sua eletrólise. Você não consegue fazer sem ela, ou pelo menos sem memorizá-la, tá bom? Então temos que memorizar essa tabela aqui, certo? Como é que acontece? Ó, eu vou deixar aqui guardado, certo? Eu vou deixar aqui guardado. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, lítio, sódio e alumínio, ou seja, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, né? Então, se eu tiver um metal alcalino e um metal alcalino terroso e além disso eu tiver o alumínio, eles terão menos facilidade de descarga, ó, facilidade crescendo de descarga, tá vendo? Eles vão ter menos facilidade de descarga em relação ao H+, o que isso implica? Significa que quando eu fizer a reação do sal, eu vou ter que fazer a reação da água também, que é essa daqui, certo? Então eu faço a reação do sal, do composto qualquer, e da água. E aí eu vou fazer uma comparação entre os cátions, né, o cátion do sal e o cátion da água. E aí eu vou para essa tabela e vou ver quem tiver mais à direita aqui na minha tabela vai ter facilidade de descarga, ele que vai entrar na reação, certo? É assim que vai acontecer. A princípio tá em inglês, mas a gente vai tirar daqui a pouco. Mesma coisa aqui, ó, é a de baixo, tá vendo? Então continuando a de cima aqui, ó, eu tenho metais alcalinos terrosos e alumínio, certo? Eles têm menos facilidade de descarga do que o íon H+, certo? Que por sua vez tem menos facilidade de descarga do que os metais comuns, que são aqueles metais da família B. Por exemplo, tenho aqui, ó, manganês, zinco, ferro e chumbo. E aí esses por sua vez têm menos facilidade de descarga que aliás, esses têm mais facilidade de descarga do que o H+, que também tem menos facilidade de descarga do que esses metais aqui que se chamam de metais nobres, né? Que são cobre, prata, mercúrio, ouro, né? Então o hidrogênio ele só vai ter maior facilidade de descarga do que esses aqui, metais alcalinos terrosos e alumínio, tá bom? E eu faço o mesmo raciocínio na parte de baixo. O íon, a hidroxila, veja que esse aqui, ó, H+ e hidroxila são derivados dessa água aqui, ó, H+ e hidroxila, certo? Nas hidroxilas aqui, ó, normalmente os oxigenados, os ânions oxigenados, eles têm menos facilidade de descarga do que a hidroxila, com exceção do flúor, tá vendo? O fluorito aqui, ó,
Ele não é oxigenado, mas mesmo assim tem menos facilidade de descarga, né? Esse daqui, ó, cloreto, brometo, iodeto, sulfeto, tem maior facilidade de descarga do que a hidroxila, tá bom? Então a ordem crescente está aqui. Os de cima aqui, os positivos prevalecem, os da direita prevalecem sobre o H+, e o H+ prevalece sobre os da esquerda. Para os negativos, comparando, os da direita prevalecem sobre o H-, e o H- prevalece sobre os da esquerda, beleza? É assim que acontece. Tem algumas observações a fazer, que é aqui, ó. A descarga de um cátion produz um metal correspondente ao hidrogênio gasoso. Isso aqui, na verdade, a gente já viu. A gente já viu isso daqui. Que na verdade é assim. Deixa eu só pegar uma folha aqui. E eu vou mostrar como se faz. Ó. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, alumínio 3+, certo? Ele vai formar um metal, né? Ele vai formar um metal, porque ele é um cátion, é isso? Então, mais 3 elétrons, né? Porque tem que igualar as cargas. Então, Al0. É isso que ele está dizendo. A descarga de um cátion produz o metal correspondente, certo? Então, aqui poderia ser Fe0, tá bom? É a mesma coisa. Então, esse metal correspondente ele tem que ser monoatômico. Por exemplo, se eu pegar um outro metal aqui, ó, cálcio é 2+, então, mais 2 elétrons, né? Então forma cálcio 0, monoatômico, um átomo só, né? Mais um outro, lítio é mais, então mais elétron, né? Li 0, um átomo só, beleza? Ou o hidrogênio gasoso. Por que ou o hidrogênio gasoso? Porque o hidrogênio também é positivo, só que ele não é metal, né? Ele é ametal, a gente sabe disso. Ele está ali na família 1A porque o número atômico dele é 1. E a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, hidrogênio H+, eu sei que ele forma gás, então tem que ser, ó, biatômico. E aqui eu completo o elétron do lado de cá, 2 elétrons, né? Então, aqui 2 mais 2 elétrons, beleza? Ok? Então, os metais vão formar monoatômico, né? Isso a gente já viu lá na eletrólise ígnea. E o hidrogênio, como é um gás, como ele forma um gás, tem que formar biatômico, tá bom? Então, ele é o único positivo que a gente vai lembrar aqui que vai ter que formar biatômico. O restante, apenas um átomo. 2. A descarga de um ânion simples libera o próprio elemento, ou seja, biatômico. Por exemplo, ó. Cl- aqui, ó, tá vendo? Ó? É o que a gente fez. Cl- forma um gás. Quando formar um gás, o gás vai ser biatômico. É igual aqui, né? Beleza? E aqui, 2 elétrons de um lado, 2 elétrons de outro. Se eu pegar um outro aqui, ó. Se eu pegar aqui. E menos. É um ânion. Vai formar um gás. Igual aqui. Se eu tenho duas negativas do lado de cá. Beleza? Então é assim, ó. O positivo forma um monoatômico, com exceção de hidrogênio que forma gás. E os negativos normalmente vão formar o quê? Biatômico, tá bom? Ok? A descarga da hidroxila libera água e oxigênio gasoso. Esse é o mais complexo de todos. Mas você tem que fazer, ó, se você quiser raciocinar, memorizar, você memoriza aqui, ó. Duas hidroxilas, formando H2O, mais meio oxigênio, mais 2 elétrons, tá bom? A quantidade de oxigênio você olha para o balanceamento e aí você sabe. Mas é simplesmente assim, ó. Eu tenho a hidroxila. Aí essa hidroxila, ela tem que formar alguém que seja estável do outro lado. Então ela vai formar água. Beleza? Vai formar água. Só que aqui está desbalanceado. Eu tenho 2 Hs aqui do lado direito e um H do lado esquerdo. Eu tenho que balancear. Então eu venho, ó, coloco 2 Hs. Só que a partir do momento que eu coloco 2 aqui, ele desbalanceia o oxigênio. Ó, o oxigênio fica com 2 aqui e aqui fica só com 1. Aí eu venho e coloco meio oxigênio aqui, ó. E eu consigo balancear, porque meio vezes 2 dá 1. 1 mais 1 dá 2. Aí balanceia aqui. Então você coloca a hidroxila, lembra do outro lado tem que formar uma substância estável. Então vai formar água, certo? Aí você vai balancear lá o hidrogênio, porque aqui tem 2, coloca o 2 aqui. Quando você balanceia, automaticamente você desbalanceia o oxigênio. E aí você coloca um meio para poder balancear o oxigênio. E onde é que eu vou colocar os elétrons? Do lado sempre mais positivo. O negativo está aqui, então o positivo é do lado de cá. Se eu tenho duas negativas, eu tenho que ter 2 negativas também do lado de cá. Então sempre a reação de hidroxila vai ser essa. Beleza? De boa? Continuemos? Vamos lá.